Boa tarde a todos. Como é que vocês estão, meus caros? Pá, comigo está tudo bem. Foi uma semana fixe. Tenho aí algumas coisas para partilhar aí novas e vamos lá. Pá, daqui também estou tranquilo, com o dia correu bem. Agora estamos aqui, siga. Bem, portanto, o tema do nosso episódio de hoje é dinheiro aos 20, finanças. E para este tema, diz lá, Gui, o que é preciso? Vamos aqui já frisar aqui uma cena. Nós sabemos que isto é um tópico sensível, já tínhamos comentado isto. Vamos aqui frisar que nada do que vamos referir, vamos falar de investimentos e cenas assim, nada do que nós vamos referir é aconselhamento financeiro. Tudo isto é apenas a nossa experiência e devem sempre tomar as cenas com um grain of salt, saber que investimentos acarretam sempre risco e que se pensarem ou ficarem interessados nos investimentos, pesquisem sempre antes ou procurem até um profissional para vos aconselhar de melhor maneira e estejam cientes que há sempre risco no investimento e é isso. Então, antes de começar já com a pergunta do nosso podcast, a pergunta semanal, quero desde já agradecer o apoio no primeiro episódio, acho que foi excelente. Nós vamos tentar continuar com o nosso compromisso, vamos tentar fazer então um episódio por semana, que vai sair todos os dias, todos os domingos, quero dizer, por volta das 6 da tarde. Esperamos que vocês gostem e mais uma vez obrigado pelo apoio. Acho que estou a falar por toda a gente quando digo isto. Então vamos lá começar. Durante esta semana, vocês os dois, o que é que vocês consideram uma vitória, um entrave e um aspecto que vocês aprenderam? Algo que vocês Ok. aprenderam? Portanto, posso pegar. Portanto, para mim, uma big win é desde já ter conseguido concluir o meu primeiro livro desde que existe a face da Terra. Portanto, de resto de objetivos diários tem-se mantido constante. Apenas um objetivo tem estado no entrave, pois tenho deixado um bocadinho para trás, que é o curso de programação que tenho para fazer. E é isso dos meus objetivos semanais. Top, excelente. Aprendeste alguma cena? Uma cena? Sim, aprendi uma coisa que eu achei super interessante no livro que finalizei, que é muito sobre o telemóvel e sobre as redes sociais, que como a autora do livro refere, o telemóvel e as redes sociais podem ser uma coisa muito negativa para nós seres humanos. Isto porque as redes sociais e o telemóvel consomem-nos demasiado tempo e nós, seres humanos, somos muito sociais e nós precisamos de socializar, conversar, interagir com outras pessoas. E a atenção que nós temos sobre o telemóvel faz com que nós percamos esta socialização que temos com outras pessoas. Portanto, gostava de sugerir também que tentem ter um timer nas vossas aplicações para conseguir reduzir a vossa atenção ao que vos rouba interação com outras pessoas e assim poder serem melhores, porque é o propósito do nosso podcast, é ajudar-nos uns aos outros a sermos melhores. É isso mesmo. Isso é fixe por acaso. Eu a nível de vitórias sinto que não tive vitórias assim, tipo, boas esta semana. Acho que tipo, eu tive uma má gestão de tempo overall com a cena da produção do podcast e tudo mais. Deixei muito para trás, li muito pouco. O curso também fiz um dos dias e a cena de ir ao ginásio acho que mantive mais ou menos a consistência. Gostava de ter subido um pouco e de mais vezes, mas não consegui mesmo. E para a próxima semana espero melhorar a 100% isto e tipo, não há desculpas, literalmente não há desculpas. Agora, do pouco que eu li, aprendi e fiquei a saber uma curiosidade interessante, que eu estou a ler um livro sobre personalização através de inteligência artificial no marketing e falava-nos um pouco de como as empresas nativas do digital, ou seja, empresas de e-commerce e empresas que têm uma maior presença no digital, nasceram mais nesta era, seguem um blueprint que foi deixado pela Amazon, mesmo sem elas o saberem, porque a Amazon é líder no que toca a personalização, por exemplo, de landing pages e tudo mais, porque sempre teve como foco o cliente e dar uma melhor experiência ao cliente. E pronto, neste caso conseguimos ver, porque a Amazon foi pioneira
no e-commerce e Yep. vemos onde é que eles estão agora. É isso mesmo. Para mim, por acaso até foi uma semana bastante boa. Desde que voltei a treinar, consegui, hoje, foi mesmo hoje a vitória, aumentar 5 quilos no meu treino de chest e tríceps, em praticamente todos os exercícios. Portanto, finalmente é bom ver assim, tipo, uma milestone atingida, estás a ver? Nós começamos estas coisas e à medida que vamos fazendo, vamos vendo estas conquistas que nós conseguimos alcançar e vamos vendo que recompensa realmente fazer estas mudanças que nós estamos a fazer. Depois os entraves. O único entrave que eu tive esta semana foi ontem, na leitura do livro. Pá, falhei. Não tive tempo, mas não arranjei tempo para ler o livro, que foi estúpido. Podia ter muito bem à noite, por exemplo, pegado naquilo e não peguei porque, pronto, sou preguiçoso, que é mesmo assim. E depois outros entraves que têm mais a ver com política internacional e não é tanto de mim, mas que eu quero partilhar. Foi aprovado agora uma nova lei sobre o chat control, ou seja, se vocês têm assim conversas privadas com os vossos amigos, tipo mais spicy ou, ou coisas sobre política, pá, tenham cuidado, porque na União Europeia agora foi aprovada esta lei do chat control, em que eles basicamente têm acesso a tudo aquilo que vocês enviam aos vossos amigos, aos vossos familiares e tudo aquilo que vocês postam nas vossas redes sociais. E isso é mesmo Preocupante. muito mau, é mesmo muito preocupante. A nossa liberdade está em risco e, portanto, pá, não queria deixar de não falar nisso, estás a ver? Coisas que eu aprendi vão ser agora mais faladas durante o podcast, durante o main event do podcast, que é basicamente tudo sobre finanças, que eu estou a ler finanças e depois eu partilho agora durante o episódio com vocês. Ok. Para fazer aqui também referência, já agradecemos um pouco também pelo feedback no último podcast, mas para quem possa estar apenas a ver este episódio, nós no primeiro episódio falámos um pouco do nosso processo, de quem somos, do que é que nos levou a mudar, e se estás a ver este episódio, aconselho vivamente, se gostares do conteúdo, voltares ao nosso primeiro podcast para ficares a conhecer um pouco de nós, e é isso. Vamos falar É isso agora um mesmo. pouco do que é que este episódio vai constar e falar do objetivo do mesmo. Então bora lá, vamos lá começar então o podcast. Maltinha, uma pergunta assim já de estoura. Porquê é que vocês acham que na sociedade hoje em dia é desconfortável falar de dinheiro, em questões de dinheiro, de salários e etc? Eu acho que pode ter muito a ver, se calhar, com hierarquias, ou seja, classe média, classe baixa, classe alta. E acho que isso pode haver muito julgamento entre as pessoas. E se calhar, Lá está, é a cena do termo de comparação. Tipo, isso. Yeah. divulgares o quanto é que tu ganhas ou em que posição é que estás, entre aspas, na tua vida. Tipo, há sempre aquela cena de, eu ganho tipo X, tu ganhas Y, ou tipo, ganhas um bocadinho mais. Eu sou superior. Já ficas tipo com um complexo de inferioridade, ou tipo, acabas sempre por não dizer para tipo não haver um coisa tipo para pegar, né? Tipo, fica Yeah, sempre tipo, ambíguo. meio que é tipo vulnerabilidades, né? Tipo, se alguém ganhar Yeah. mais do que tu, vais sentir mais vulnerável, tipo, um bocado inferior. É Mesmo em normal. ambientes confortáveis, pá, eu Até em diria, tipo, família. até em Acham que isso família, acontece até em família? Tipo, por exemplo, tens um acho que sim. irmão, em que tipo, se o teu irmão for tipo, bem sucedido e tu não, isso é preocupante, tipo, em casa? Epá, se calhar não, tipo, imagina, se calhar até conseguimos ver isto nos nossos, tipo, nas partes mais velhas da nossa família, tipo, tios e cenas assim, tipo, não divulgarem bem quanto é que ganham, e tipo, entre irmãos também haver, tipo, meio que aquela cena, tipo, se calhar até existe isso, tipo, epá, na minha família em si, acho que não há, mas até é E achas capaz que de isso, haver. e achas que essa mentalidade tem-se vindo tipo a perder ou cada vez há mais esse tipo de mentalidade, do tipo, essa rivalidade, mesmo, Eu, e agora só, para não estarmos a falar só em ambientes familiares, mas tipo, por exemplo, em ambientes sociais, mesmo, por exemplo, nas redes sociais, uma pessoa que está eu acho que sempre é a mais partilhar predominante, agora, né? yeah, acho que é E acho que mais. tipo, uma das coisas que influencia isso também é tipo as redes sociais, do tipo estar a partilhar todos os anos as férias, para onde vais, cenas assim, tipo, Sim, sim. e as pessoas ficam, epá, fogo, quem me dera estar a fazer estas Sim, férias que essa pessoa ficas está tipo a com o fazer. sentimento que estás, ou que estás para trás, ou tipo, como é que esta pessoa está a fazer Yeah. isto? Tipo, Ou do acho tipo, que é. esta pessoa tipo comprou casa, está a ver, aos 20 e tal anos, e tu já tens Uhum. esses 20 e tais anos e ainda não compraste casa, tipo, Ou mais. sei lá, ou mais, ou, tipo, ou mais, Uhum. e pá, não estás no mesmo patamar que essa pessoa, ou pá, acham que isso agora é muito pior do que antigamente, ou Yeah. não? É.
é mais prevalente. Yeah, acho que as redes sociais acabam por ajudar um pouco disso. Epá, yeah. Então, e vocês? Ahm, vocês têm 24 e 22 anos, né? Ou 21, desculpa. 21 anos. Vocês, quando receberam o vosso primeiro ordenado, o que é que, o que é que vocês pensaram? Por exemplo, como é que vocês geriram os primeiros ordenados que receberam? Bem, primeiros, vou ser Uhum. sincero, acho que gastei a maior parte do dinheiro. Vou ser sincero, não Aí, vou estar aqui a pôr a fazer coisas mágicas, não. Acho que um pouco mais à frente, depois daquele segundo, terceiro ordenado, talvez, comecei mais ou menos a ver o tipo de despesas que eu tinha, não é? Fiz, uhum, por acaso na altura acho que até fiz um Excel. Fiz um Excel com as despesas fixas que tinha, os gastos, para onde é que é o meu dinheiro, não é? Para ter um controle maior. E depois na altura também estava a ler por acaso um livro sobre finanças e acabei por fazer um fundo que tenho até hoje, e por acaso nesse aspecto consegui-me controlar, não lhe mexi, do meu fundo de emergência, correspondente uhum. a 2 meses das minhas despesas fixas. Era mais ou menos assim que geria o meu dinheiro, tipo, de maneira a não. Eu pessoalmente sou muito consumista, de maneira a não o gastar de maneira muito irresponsável. Bem, falando para mim, eu no início, como não tinha despesas fixas, eu acho que só guardava o dinheiro. Claro que fazia os meus gastos também, seja em roupa, comida, coisas assim normais para uma pessoa de 20 e poucos anos. Mas pronto, depois quando comecei a ter gastos fixos, comecei a dividir o meu dinheiro em algumas categorias, e ir-me organizando assim para saber no que é que eu tinha que gastar nos gastos fixos, o que é que tinha que ir, o que é que eu conseguia guardar e outros tópicos que vão ser falados, se calhar, também ao longo deste podcast. E tu, Diogo? Epá, é mais ou menos a mesma coisa, só que lá está. O que eu vou tirar aqui do que vocês estavam a dizer e daquilo que eu fiz, que eu vou partilhar agora, as coisas mudaram, pelo que eu estou a perceber, desde que começámos a ter responsabilidades, não é? Yeah. Sim, Ou seja, quando começou a haver uma despesa fixa, quando começou a haver algum tipo de responsabilidade envolvendo dinheiro, é que nós então o nosso chip mudou do tipo, não vou gastar o meu ordenado todo, porque agora tenho uma responsabilidade, uma despesa, não é? Que eu tenho de pagar todos os meses. Epá, para quem está agora a começar a trabalhar ou que está a começar a ganhar dinheiro, de qualquer forma, hum, ou seja, levem isto e aprendam tipo, porque não têm de perder tanto tempo quanto nós perdemos. Por exemplo, não têm de começar logo a gastar o dinheiro todo e assim ficam já com uma noção do que é ter umas responsabilidades. Ou seja, ganham o vosso ordenado, mesmo que não tenham despesa nenhuma, comecem já tipo a pensar em se calhar em investir com o dinheiro que, mesmo que não tenham despesas fixas, comecem a investir porque têm mais capital, têm mais dinheiro, conseguem investir mais facilmente, em vez de estarem só a consumir coisas desnecessárias e, e assim conseguem ter uma vida muito melhor. Ou seja, o que eu estou a pedir para vocês terem atenção é basicamente ter uma visão a longo prazo, não ficar só com aquela visão a curto prazo, vou estar a consumir agora com o meu dinheiro, porque isso me dá prazer momentâneo e começarem a pensar então em ter uma visão um bocadinho mais maior, vá, uma visão um bocadinho maior e Ampliar o darem campo essa de visão, as prioridade. Exato, perspectivas, né? Isso acho que vai exato. rebater muito a uma cena que tu fizeste referência até no nosso episódio anterior, tipo, a questão mesmo de ter a visão a longo prazo, tipo de, ok, eu vou consumir isto agora, mas isto, epá, vai ser uma cena momentânea, né? Yeah. Quando uma pessoa fala isto é tipo N tipo de bens, não é? É isso, é tipo, imagina, eu acho que ter uma visão a longo prazo é sempre benéfico para toda a gente. Estejamos a falar de finanças, estejamos a falar de vida profissional, eu acho que é sempre melhor para nós ter uma visão de longo prazo. E muitos dos investimentos em que eu vou falar aqui hoje têm mesmo a ver com isso. Quando nós expandimos o nosso horizonte, quando nós começamos a ver um bocadinho mais do que aquilo que estamos a ver agora, é que vemos que as coisas valem a pena, estão a ver? Yeah. Um, por exemplo, há vários erros comuns que as pessoas têm e vocês o que é que acham de um erro comum ser mesmo pensar que o nosso ordenado, ou seja, pensar que o dinheiro que nós temos é só o ordenado que ganhamos, por exemplo.
eu acho que é uma cena tipo, bué, porque a partir do momento em que tu apenas pensas no, no dinheiro, tipo, no dinheiro que é só quanto é que tu ganhas, por exemplo, a Oh, meu ver, eu vou fazer uma análise aqui da minha perspectiva. Também tens que ver o que é que tu estás a trocar por esse dinheiro, não é? exato. Eu acho que isso é tipo dos pontos principais. É, ok, por exemplo, quando trabalhava, ganhava o ordenado mínimo, eu estava a trocar as minhas 8 horas de trabalho, que são as mesmas 8 horas que tu trocas, ou as mesmas 8 horas que outra pessoa troca, por um X de dinheiro. E Exato. eu tinha era que pensar de que maneira é que eu ia fazer esse dinheiro ter uma maior longevidade e, tipo, um maior propósito. Não era simplesmente pegar e gastá-lo todo. Tipo, epá, especialmente eu falo na minha realidade. Vou voltar a frisar isto porque é importante. Não quero que ninguém tire isto fora de contexto, porque era a minha realidade, não é? Um, tinha que ver as minhas despesas fixas e com o restante do dinheiro eu não podia simplesmente esbanjá-lo. Eu compreendo que se calhar há pessoas que têm despesas fixas maiores e que não tinham se calhar uma margem de dinheiro tão grande, mas no meu caso eu tive que ter esse controle e tive que colocar esse controle durante algum tempo. E tu, tipo, vias esse facto de estares a ganhar o ordenado mínimo com as 8 horas de trabalho que estavas a despender, tu vias isso como, por exemplo, o tempo que eu estou a gastar aqui é que é o meu dinheiro. Por Sim, exemplo, sim. tipo, começavas a questionar do tipo, será que estas 8 horas que eu estou a gastar é, vale a pena pelo ordenado que eu estou aqui a receber, estás a ver? Por exemplo, vias o tempo que estavas a gastar era mais valioso do que o dinheiro que estavas a receber, por exemplo. Em parte, né? Porque depois eu também colocava em perspectiva imagina, e vai de acordo com uma cena que nós já tínhamos falado, e acho que é transversal aqui aos três. Eu também, para além de saber que as 8 horas que eu despendia se calhar não valiam aquele dinheiro, mas eu Uhum. também não podia fazer grandes exigências porque eu não agrego valor nenhum, ou seja, não tenho nada que também diga que eu consiga agregar valor a um negócio ou a uma empresa, que é o que nós estamos a fazer agora ao ir estudar, é Por termos exemplo. valor na nossa pessoa para conseguir justificar o receber mais. Acho que acaba Muito bem. por ir por aí. E tu, Gonçalo, já agora quero ouvir tipo, a tua perspectiva. Epá, como é que eu hei de explicar isto? Portanto, acho que do meu lado tem muito a ver com se eu me sentia bem lá ou não. Essa é uma das decisões de me ter ido embora. Portanto, e do valor que estás aqui a falar, de estarmos a entrar todos para os estudos. Ahm, eu faço uma questão que é o valor que nós temos que dar aos outros? Será Pá, só, será só o certificado que recebemos a dizer que somos técnicos, que somos engenheiros, ou será algo mais? é algo É, mais. é algo mais, porque eu acho que tu na faculdade, Será o nível de essencialmente, experiência que nos pedem quando nos Hum, candidatamos a um trabalho? Ah, Imagina, eu vou-te só fazer uma pergunta. Tu, por exemplo, eu sei que tu és a favor da faculdade, mas tipo, é uma pergunta certo. retórica e porque já sei a resposta do que tu vais dizer, mas é se tu fosses depender, por exemplo, vais viajar de avião, tu preferias que o piloto fosse um gajo que tivesse estudado 3 anos para pilotar aviões ou preferias que fosse um gajo que nunca tivesse pilotado nenhum avião? Tem que ser, claro que seria uma pessoa que já tivesse pilotado, não é? E estudar durante 3 anos, não é? Claro. É a mesma questão, tipo, nos trabalhos. Tipo, todas as empresas, como é óbvio, todas as empresas vão preferir uma pessoa que tenha estudado para fazer e desempenhar aquelas funções, vão preferir essas pessoas a umas que não tenham sequer experiência no trabalho, nem sequer estudos para comprovar aquilo que as empresas necessitam, que é alguém que consegue fazer e desempenhar as funções, não é? uhum, É exatamente a mesma coisa. O que é que, aquilo não é só um certificado. O facto de estares 3 anos a estudar, supostamente, significa que durante esses 3 anos estiveste a reter informação, a absorver informação, que te permite depois desempenhar aquelas funções muito melhor do que uma pessoa que não tenha andado na faculdade. Eu acho é que é isso é que as pessoas que, pronto, confundem um bocado. Mas com isso já estamos a fugir tipo, aqui um Sim, bocadinho estamos ao a fugir um tema. bocadinho ao tema. É isso. yeah. Estamos a divagar um bocado, mas... Acho, Diz. Na boa. sim, acho que tipo, não podemos olhar para a faculdade. Imagina, a faculdade não só te traz os conhecimentos teóricos
e, e práticos da área de estudo que tu vais envergar, acho que te traz muito mais que isso, de competências tipo sociais, profissionais e de ambiente de trabalho. Ok, obtens isso tudo num local de trabalho normal, mas a exigência do tipo de trabalho técnico que tu vais desempenhar é completamente diferente de alguém formado para alguém que não seja formado. Exatamente. E a exigência que te vão fazendo na faculdade. Imagina, tu num trabalho, falo por mim, eu desempenhava um trabalho de uma função básica. Eu não posso falar da tua realidade porque eu não sei. Mas eu, com uma competência técnica especializada tirada numa faculdade, e é o percurso da faculdade, tu vais, por exemplo, ver. Tu no teu primeiro ano vão-te exigir uma certa, tipo, um certo grau, vá, aqui. E depois no segundo ano já te exigem mais um bocado. E no terceiro ano já te exigem mais um bocado. E depois já passas para o mercado de trabalho. Mas o mercado de trabalho especializado, não é o mercado de trabalho geral Exatamente. de quem sai do ensino, vá. Entre aspas, tipo, mesmo que tu desempenhes um trabalho minimamente que requer algumas competências, num trabalho especializado vão-te exigir muito mais do que num trabalho normal. E acho que é isso que o contributo que a faculdade vai ter para a tua vida profissional. Sim. Claro, É já teres para não acesso a falar de estes, outras estes coisas. trabalhos. Exato, e já para não falar de outras coisas, que é, por exemplo, tu a fazer trabalhos de grupo na faculdade, aprendes o que é trabalhar em equipa. Equipa. Numa experiência de trabalho normal também aprendes, mas pronto, dá-te sempre essas vantagens em relação a não fazer nada, por exemplo, a não ter nenhum tipo de experiência, nem laboral, nem de estudante superior. Ahm, mas pronto, então agora para desviar um bocadinho a conversa outra vez para o tema do podcast, onde é que vocês estão hoje financeiramente? E uma decisão que vocês tenham tomado que se arrependam ou que não se arrependam que tenham tomado financeiramente. Olha, eu posso pegar nisto e vou falar. Prontos, a nível financeiramente, hoje em dia estou pior do que já estive. Pá, gastei do dinheiro que eu ganhei durante o trabalho, gastei a maior parte dele de forma irresponsável e os investimentos que tinha, na sua maioria, retirei-os. Entretanto, fiz uma viagem e tudo mais e gastei o dinheiro de uma maneira talvez considerada má, a pensar um pouco mais no curto prazo do que no longo prazo. E sinceramente, se me arrependo, parcialmente. Eu acho que a experiência que tirei da viagem não só contribuiu para o percurso todo que eu estou a fazer agora, mas contribuiu a meu favor em vários aspectos. Mas claro, depois tem este trade-off que poderia estar numa posição muito melhor ou na mesma posição que estava antes de realizar a viagem. Por isso acaba por ser isso. Agora, também gostava de frisar que onde nós estamos financeiramente hoje não é um resultado de uma grande má decisão, neste caso, se forem aplicar isto a mim, seria a viagem, mas é um resultado de todas as pequenas decisões que se tomam, que nós tomamos. Por exemplo, ir sair 5 vezes por mês com os amigos e gastar 20 euros por cada vez que tu vais sair à noite. É um pouco Yeah. esses pequenos tipo, comportamentos que tens e essas tendências. Tipo, 5 vezes a sair à noite a gastar 20 euros são 100 euros ao fim do mês. É isso mesmo, yeah. Isso É é um essas efeito pequenas bola de neve. decisões, esses pequenos gastos é que na realidade nos tiram o poder de compra todo também. Mas, e tu, Gonçalo? Bem, financeiramente eu acho que estou pior do que há uns tempos atrás, normal, porque Também. não tenho, não tenho, porque não tenho nenhum income, ou seja, Yeah. Não tens cash flow. não tenho nada a entrar, se não tenho nada a entrar e só tenho a sair, vai sempre piorar, né? Pronto, isso é uma das desvantagens de uma pessoa não trabalhar, mas no futuro vai ser compensado com o esforço que estou a fazer neste momento. Portanto, Aí está, essa visão de longo prazo. ah, Isso mesmo. pronto, é como estava a dizer, visão a longo prazo. Acabei também por ter uma visão a longo prazo a meio de enquanto trabalhava, acabei por fazer algum tipo de investimentos. E portanto, pode ser que isso seja uma ajuda. Seja, não, vai ser, porque eu acredito. Certeza. Portanto, pronto, como digo, estou pior do que há uns tempos atrás, mas estou confortável com as minhas Bem, decisões de momento. é isso mesmo. Por acaso eu acho que
esta resposta vai ser transversal a todos também. Eu também estou um bocadinho pior do que o que estava o ano passado, por exemplo, porque lá está. Deixámos todos de trabalhar, tínhamos um income e agora deixámos de o ter. Vamos ter de mexer no dinheiro que estava investido ou guardado, por assim dizer, e como é óbvio, vamos perder sempre um bocado do dinheiro que nós tínhamos. Mas o que é também transversal a todos é que não ficámos parados, não é? Uhum. Ou metemos, da mesma maneira como nós não ficámos parados, o nosso dinheiro também não ficou parado, por assim dizer. E tu, por exemplo, o Gonçalo estava a dizer que começou a investir. Tu, Guilherme, tu tinhas dinheiro investido, se calhar, eu acho que te ouvi dizer isso também no último Sim, podcast, sim, tinhas sim. dinheiro investido, que também tiveste de levantar para então fazer essa viagem que tu tanto querias fazer, era um sonho, um objetivo teu. Qual é para ti a maior diferença, ou porque é que tu investias e não guardavas o dinheiro no banco? Olha, isso é. Imagina, eu sempre tive um contacto, por acaso, desde cedo, com investimentos, entre aspas, hum, ali mais ou menos durante 2018, 2019. Acho que foi quando eu comecei a ter noção um pouco deste mundo. Não estava tão por dentro das coisas, mas já tinha, por exemplo, uma ideia do que era Bitcoin. Vou falar de Bitcoin porque era o que eu conhecia na altura. Bitcoin, Ethereum, criptomoedas no geral. Uhum. E foi na altura que eu comecei a ver e até fiz, por acaso na altura fiz o meu primeiro investimento em Bitcoin com os meus 18 anos. Eh, e porque é que eu comecei a meter, a investir dinheiro, neste caso, e porque é que não o deixava no banco? Todos, se calhar, vamos explicar isto um bocado mais à frente, mas nós sabemos o que é a inflação e sabemos que o nosso poder de compra vai sendo corroído ao longo do tempo. E os investimentos que eu procurava, neste caso, eram uma maneira de tentar combater a inflação, fazendo com que o meu poder de compra não decrescesse ao longo do tempo. Nós sabemos que, apesar de termos o dinheiro parado no banco, o banco ganha dinheiro a emprestar o nosso dinheiro a outras pessoas e paga-nos um juro, uma quantia muito baixa sobre o nosso dinheiro, que, mesmo sendo uma quantia que ganhamos só por ter lá o nosso dinheiro parado, não combate em nada a inflação, ou seja, continuamos a perder poder de compra. E foi um bocado Exatamente. isso que eu procurei. E tu, Gonçalo? Bem, Porque é eu que do meu investes lado, e não deixas o dinheiro no banco? acima de tudo, vou tocar aqui num ponto que eu comecei a ganhar o conhecimento dos investimentos aqui junto do grupo, porque antes, não, claro que conhecia criptomoedas, etc. E outros tipos de fundos de investimentos, mas não era algo que eu ligava. Tive que começar a sentir na pele o que era fazer para ganhar dinheiro. E só depois disso é que me apercebi que o quão difícil é ganhar dinheiro. Portanto, fui atrás de conseguir descobrir aqui uma forma não mais rápida, mas que me ajudasse a longo termo. E foi por isso que comecei a fazer investimentos, sobretudo também em Bitcoin, porque acho que é um projeto muito bom. E tem tudo a ver com o que o Gui disse, foi sobretudo para combater a inflação, porque nós tendo o nosso dinheiro parado no banco, ele vai só desvalorizar ao longo do tempo. E pronto, o investimento foi para tentar fazer o contrário e tentar aumentar o meu poder de compra. É isso mesmo. Eu comecei a investir também, já trabalhava. Nos meus dois primeiros, 2 ou 3 anos, nos meus 2 ou 3 primeiros anos de trabalho, não investia. Eu comecei a investir também quando ao fim do terceiro ano, quando eu finalmente tive dinheiro para dar a entrada numa casa, após guardar o dinheiro todo, quando estava a trabalhar, e comecei a notar nos preços das casas, de um ano para o outro, a subida. Ou seja, eu ao fim do terceiro ano tinha dinheiro para dar a entrada numa casa e pá, não gostei de nenhuma das casas que eu vi, esperei mais um bocado e no ano a seguir a minha entrada já não conseguia comprar tantas casas como eu conseguia comprar o ano passado. E isto deve-se tudo à inflação. Um, para esclarecer o que é a inflação, nós temos de ir um bocadinho mais a fundo agora nesta matéria. Eu vou tentar fazer isto da forma mais clara possível. A inflação é uma coisa, é um termo muito conhecido, porém pouco entendido e muitas das vezes mal entendido, e é muito difícil de explicar. Um, Isto é assim, eu vou fazer isto como uma analogia. Imaginemos um país que tem
10 casas. Ou seja, o país todo é construído. Os únicos bens e serviços desse país é 10 casas. E vamos imaginar que estas casas estão espalhadas de forma igual pelo país inteiro, que são casas iguais, têm os mesmos metros quadrados, ou seja, a mesma dimensão. Vamos dizer que a densidade populacional pelo país é toda proporcional, ou seja, não há mais densidade populacional numa parte do país do que no outro. Ou seja, é tudo igual, todas as casas é tudo igual. E que o orçamento desse país, ou seja, o dinheiro que esse país tem para distribuir pelos bens e serviços, é 1 milhão de euros. Ou seja, há 10 casas e há 1 milhão de euros para distribuir por esses bens e serviços, que são as 10 casas. O que significa que, se as casas forem todas iguais, cada casa vai valer 100 mil euros, correto? E o que é que acontece? Imaginemos que isto são os detalhes do país em 2025. Se em 2026 o país tiver construído 5 casas, ou seja, passa a ter 15 casas, e o orçamento para os bens e serviços passa a ser 2 milhões, ou seja, houve uma expansão monetária da moeda do país, ou seja, está o dobro de moeda em circulação, passa a ser 2 milhões, mas os bens e serviços, em vez de passarem para o dobro, que seria 20, passaram apenas para 15. O que significa que houve uma inflação nos bens e serviços. Ou seja, como o preço ou seja, agora vamos ter 2 milhões a dividir por 15 Sim, neste caso os bens e casas. serviços não acompanharam a expansão monetária. Exato, não acompanharam a expansão monetária, ou seja, não houve um crescimento de bens e serviços igual ao crescimento da expansão monetária. Ou seja, há mais moeda em comparação com os bens e serviços, o que vai fazer uma subida de preço nos bens e serviços. Porque agora temos 2 milhões a dividir pelas 15 casas, que vai dar 133 mil euros, se eu não me engano, por casa, em vez de dar os 100 mil euros por casa. Ou seja, se tivesse 2 milhões e 20 casas, que era o crescimento igual nos bens e serviços e na expansão monetária, as casas continuariam a valer a mesma coisa, que era os 100 mil euros. Porque 2 milhões a dividir por 20 vai dar isso. Portanto, isto é inflação. É a inflação como eu a vejo. Há várias formas de definir a inflação. Isto é a maneira que eu achei mais simples de definir a inflação para vocês perceberem. E agora, ou seja, e o porquê de investirem? Vocês falaram os dois na mesma coisa, Bitcoin. Porque é que acham que é bom investir em Bitcoin? O que é que Bitcoin tem que outros produtos não têm? Lembrem-se sempre, pessoal, só agora um pequeno disclaimer antes de entrarmos aqui mais a fundo. Se vocês quiserem começar a investir e ficarem interessados, procurem sempre um profissional. Não vamos deixar de repetir isto porque é uma coisa bastante importante. Nós não queremos estar a influenciar ninguém. Leiam as coisas e aprendam os projetos em que vão investir antes de investirem, está bem? Não ouçam só as palavras de alguém e façam o que a pessoa faz só porque sim. Leiam. Mas porquê? Quem é Ou que quer seja, começar? neste caso, falando em Bitcoin, eu por acaso não era o principal ativo em que eu investia, mas é dos ativos que eu considero mais seguros e que têm a melhor capacidade de combater a inflação. Neste caso, Bitcoin é finita, nós sabemos que Bitcoin é finita, a circulação de Bitcoin de momento ainda não está toda e é uma rede muito, muito segura, extremamente segura no mercado por causa de todo o sistema de blockchain e como a rede de Bitcoin opera. Ou seja, nós a investirmos em Bitcoin temos a segurança do poder computacional que suporta a rede não ser possível de ser mandado abaixo num só dia. Por exemplo, nós não vamos meter Bitcoin, não vamos meter tipo 100 euros em Bitcoin hoje e amanhã temos zero. Tipo, isso é praticamente uma cena impossível. Irrealista, né? Sim. Epá, e já foi provado, tipo, it's stood the test of time, porque pá, Bitcoin já está cá há muito tempo e durante todo o tipo de processo e até hoje em dia já é aceito em certo tipo de fundos de investimento, de ETFs, ou seja, só está cada vez, à medida que o tempo passa, só se está cada vez a provar um ativo mais sólido, do que as pessoas Trustworthy, né? acreditavam. Yeah. Yeah. É E isso tem mesmo, vindo bem também dito. a ser falado em alguns países já, como uma possível moeda pronto, para Uma ser reserva utilizada exatamente. diariamente. Tem vindo a ser falada também. Exatamente. Então, e pronto, agora não a falar de Bitcoin, digam-me investimentos que vocês considerem bons investimentos e o porquê de investirem neles. Bem, eu acho que um deles, por exemplo, poderia ser a SP500, que é, para quem não sabe, E porquê? são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, normalmente. Exatamente. Porque eu acho que para estas 500 empresas falharem,
ainda por cima, todas em conjunto, é preciso haver aqui uma Epá, yeah. mudança muito E da grande. maior economia global. Acho que é importante também Yeah. dizer isso. Sim, Da sim. maior E nem economia vão global. mais longe, não vão mais longe, porque tipo, imagina, aquilo tem tantas empresas que muitas delas até são rivais umas das outras, portanto, se uma delas falir A outra só vai fica a subir, ganhar. deixar, a outra ganha, yeah, Yeah. tipo, ou seja, por isso é Faz que é um tão balanço. consistente. Yeah, faz um balanço, não, é uma coisa bastante segura também. Mas, por exemplo, se vocês tivessem um investimento que rendesse menos do que o S&P 500, vocês ficavam felizes? Menos que o S&P 500. Imagina, sabendo o que nós sabemos, especialmente com os níveis de taxa de inflação que se conhecem, não. Porque do que nós Exatamente. sabemos, o crescimento do S&P 500 acompanha e por vezes anualmente é Um bocadinho. superior à taxa de inflação. Ou seja, Exatamente. ou mantém o nosso poder de compra ao mesmo, ou sobe um bocadinho. Tipo, não muito, Exatamente. porque Muito pronto, importante. porque a questão do balanço das empresas e tudo mais, e dos diferentes tipos de tempos económicos que nós vivemos, influenciam muito o crescimento das empresas. E o S&P 500 é só por dizer que é seguro, tem uma segurança, as empresas são palpáveis, são visíveis, enquanto que algo como uma criptomoeda ou outro tipo de ativos podem ser considerados mais difíceis de investir, porque as pessoas têm, tipo, não é uma cena tangível e as pessoas têm muito mais receio Sei. disso, Não acho. é palpável, yeah, tipo, Yeah. por exemplo, o facto de não ser físico, uma coisa física, e algo que se consiga ver, meio que as pessoas pensem que não tem valor, estás a ver? Faz Uhum. com que tipo, as pessoas pensem que não têm valor. Hum, mas e tu, Gonçalo, ficavas feliz se estivesses a render tipo, o teu dinheiro abaixo do retorno do S&P 500, por exemplo? Eu faço as palavras do Gui as minhas palavras, Yeah, literalmente. é uma coisa que nós todos Eh, estudamos e que tipo, concordamos todos, porque agora para entrar em mais detalhe, já foi estudado em várias partes do mundo que o hurdle rate, ou seja, a expansão da base monetária, acompanha a subida do S&P 500, ou seja, hum, a quantidade de moeda existente no mundo acompanha a subida do S&P 500, ou seja, basicamente qualquer retorno que vocês tenham que seja inferior ao S&P 500, o outcome vai ser que vocês estão a perder poder de compra lentamente. E se vocês, por outro lado, conseguirem bater o S&P 500, estão de alguma forma a fazer dinheiro e a ganhar dinheiro. Pronto. Um, e agora, Gui, porque é que tu não fazes all-in? Ou porque é que tu não simplesmente não deixas o dinheiro investido e decidiste tirar o dinheiro dos investimentos para fazer uma viagem, por exemplo? Ok. Se isto fosse ali noutra coisa, eu respondia de outra maneira. Mas, Damn! vamos aqui referir porque é que não fazemos, porque é que eu não faço, neste caso, all-in num investimento ou no investimento que eu considero melhor. Isto trata-se muito também pela questão de nós precisarmos de dinheiro utilizável. Muitas das pessoas que estão a começar a investir, e até eu próprio, quando comecei a investir, uma coisa que vocês têm que perceber quando investem é nós imaginem, eu invisto agora 100 euros em Bitcoin e amanhã são 110. Eu não posso dizer que eu tenho 110 euros. Eu tenho a percentagem de Bitcoin que eu comprei. Eu não posso ter a percepção porque aquelas pessoas que pensam, eu fiz 10 euros hoje, vou tirar, tipo, quando bater um X, tiro 50 e fico lá com 100. Não, porque tu vais chegar com uma percentagem menor do asset que estás a comprar. Ou seja, tu tens que pensar no investimento a longo prazo e neste caso o facto de nós não darmos all-in é porque precisamos de dinheiro palpável, dinheiro que possamos utilizar e que se fizéssemos o all-in não o vamos poder fazer e vamos estar a prejudicar os nossos investimentos a longo prazo. E acho que é um bocado isso, porque se fores a pensar, podes tirar o dinheiro dos teus investimentos quando queres ou quando precisas, não estás a pensar muito a longo prazo e o investimento não faz muito sentido, a meu ver. É isso mesmo. Por acaso, um dos livros de finanças que eu já li, que é o Preço do Dinheiro, do Rob Dix,
Uhum. ele explica-nos exatamente o que é o dinheiro, estás a ver? Quais são as características necessárias para alguma coisa ou para um bem ser considerado dinheiro. E tu estás a tocar em aspectos muito, muito relevantes para essas mesmas características, que é um dinheiro tem de ser palpável, tem de ser algo reconhecível, de fácil identificação, ou seja, eu tenho de conseguir olhar para aquela nota e dizer assim, isto é verdadeiro. O que eu tenho aqui à minha frente é algo que é verdadeiro. Por exemplo, isso é uma das causas pela qual o ouro deixou de ser usado em dinheiro. Porque era uma pessoa, chegava ali com fake gold, estás a ver? E dizia assim, isto é ouro verdadeiro. E tu, se não fosses um expert na, em ouro, não sabias se aquilo era uma moeda verdadeira de ouro ou falsa, estás a ver? Uhum. Hum, isso é uma das razões mesmo. Outra das razões é a escassez. Se um dinheiro for escasso, se um dinheiro for facilmente fabricado, por exemplo, o que é que vocês acham da escassez no dinheiro corrente, aquilo que nós usamos hoje, a moeda fiduciária? Neste caso não há escassez. Tipo, Exato. epá, no máximo podíamos falar, era um termo mais técnico e acho que não queremos entrar por aqui, podíamos falar na indexação da moeda, por exemplo, a indexação do dólar A a ouro. certo tipo ao ouro, a indexação do euro, tipo à reserva de dólares, podíamos falar dessas coisas, mas acho que não é bem por aí que queremos entrar, que acabamos por entrar por um caminho muito complicado de explicar. Yeah, é mais Eh, Mas, mas, por mas exemplo, fala. tu achas que o facto de ser escasso dá valor à moeda ou não dá valor? Por exemplo, Dá, ouro, dá ouro, valor, ouro é escasso. O ouro é dá escasso. valor e nós conseguimos fazer referência a isso com Bitcoin, que é Exato. considerado o ouro digital, que é finita, neste caso é escasso. Ainda é mais escasso eh, que o ouro, não é? e depois conseguimos fazer a referência ao ouro. E o Gonçalo até tem um exemplo bom da questão era de quê, Gonçalo? De minerar mais ouro, correto? Não me estou a recordar, pá, sinceramente, mas isso foi acho que foi até uma coisa que a gente já tinha falado sobre a mineração do ouro, que quanto mais mineramos, estava a faltar a palavra. É tipo quando o preço do ouro cresce, Isso, as empresas que mineram o ouro vão se aproveitar do crescimento do valor do ouro para minerar mais, não é? E depois há um controle do preço do ouro, porque à medida que as empresas vão minerar mais e vão trazer mais ouro para o mercado, vai fazer com que o preço do ouro por si só deixe outra vez, não é? Sim. Ou seja, o facto de elas estarem a minerar mais ouro vai fazer com que haja uma subida da quantidade do ouro existente no mercado, o que vai baixar o preço e vai causar uma inflação no ouro, ou seja, uma inflação na quantidade de ouro, que é má, ou seja, é uma inflação má. Este tipo de inflação é muito mau, porque significa que a quantidade de ouro É vai superior à à procura. própria, é superior à procura e é superior à própria, tipo, imagina, vai fazer com que o preço do ouro deixe. Basicamente, a cena é essa, estás a ver? O que não acontece, por exemplo, em Bitcoin, porque é impossível minerar mais Bitcoin. Hum, Isso porque é existe um uma das limite, características principais de assets, por exemplo. Porque é que casas valorizam tanto? Porque é que casas é uma boa forma de capital, por exemplo? porque podem ser construídas mais. Pode entrar, imagina, há um limite, tecnicamente existe um limite de área em que Sim, pode haver habitações. E tipo, também não fazes propriamente uma casa em do qualquer sítio. nada, não é? Um, e acaba por ser isso. As casas, tipo, não é como o dinheiro, não podes imprimir uma casa do dia para a noite, não é? Exatamente. É tipo, é muito mais difícil. Imagina, crescer a base, fazer a base monetária crescer, ou seja, a quantidade de moeda crescer, é muito mais fácil do que fazer tipo a quantidade de casas crescer, não é? Primeiro de tudo leva tempo e depois ainda tens outros fatores, outras fricções, que é, por exemplo, os construtores, tens de pagar aos construtores para fazer as casas crescer. Há Sim. uma data de fatores externos que ainda Que dificultam influenciam mais o a expansão das aumento. casas. Yeah. Yeah. Ou seja, isso dá uma certa escassez ao ativo e faz com que ele valorize. Um, por exemplo, se vocês, agora sem entrar assim em detalhes muito técnicos, um, o que é que vocês acham o que é que vocês compravam, por exemplo, com 100 euros há 10 anos e o que é que esses 100 euros compram agora? O que é que vocês podem dizer sobre isso? Acho que a gente Por exemplo, pode se referenciar muito aos carrinhos de compras, por exemplo, se calhar. eh, há-
estava a falar 5 anos mais ou menos. Se calhar 5 anos conseguimos trazer aqui um carrinho de compras, se calhar com 100 euros, e hoje em dia se calhar vem meio carrinho. Portanto, acho que isso também revela muito Imagina, o que é a inflação. não são os produtos que estão a subir de preço, não é? É a nossa moeda que É o nosso desvaloriza. poder de compra que baixa. E nós temos exemplos bastante práticos com isto, que, por exemplo, até podemos ver dados de 2024 para 2025, em que houve uma inflação mais ou menos de 5%, aumentos dos preços do... Eu falei que não existe aumento do preço dos produtos, mas é para simplificar e para as pessoas perceberem mais. O azeite está mais caro, os ovos estão mais caros e isso tudo. E, por exemplo, o carrinho de compras que tu compravas com 100 euros, vamos supor que a inflação era 5%. Eu, por acaso, não vou estar aqui a dizer dados, não sei em concreto, mas se a inflação for de 5%, o carrinho de compras que tu compravas em 2024 com 100 euros, em 2025 irá custar 105 euros. Mas tu, imagina, tu ganhas o mesmo, entre aspas. Tu continuas a ganhar, vamos supor que ganhavas 820 euros. Continuas a ganhar 820 euros. Mas para comprar os mesmos produtos, gastas mais 5 euros. E isto Yeah. ao longo do tempo é aqui que tu vês o decréscimo do teu poder de compra, neste caso, se o teu salário não for atualizado e não aumentar. Por exemplo, são 105 num ano, no outro ano são 110, no outro ano são 115, tudo a comprar os mesmos produtos. Exatamente. E já para um não pouco. falar de que a inflação que o Gui está a referir, isto é uma coisa interessante, mas são medidas do nosso governo para nos controlar e fazer com que as coisas não pareçam assim tão más, porque o nosso sistema é mesmo corrupto, é horrível. Não só em Portugal, mas no mundo todo, porque usam todos a mesma coisa, Mesma que é a moeda base. fiduciária. Exatamente. E pronto, uma coisa que é corrupta desde o início é impossível torná-la boa, estás a perceber? Em, a inflação que ele está a falar, estes 5%, 2%, isto são valores que são dados pelo governo propositadamente. Ou seja, eles escolhem, o que eles nos dizem é a inflação subiu 2,5%, 5% nos produtos considerados bem essenciais para a vida do ser humano. E estes produtos, se vocês fizerem uma análise concreta naquilo que estão a observar, são produtos escolhidos à mão, ou seja, escolhidos a dedo pelo governo, e são os produtos que receberam menos inflação durante aquele ano. Por exemplo, em 2025 eles vão dizer que a inflação é 2,5% e os produtos que vão estar nesse cabaz, que são considerados bens essenciais à vida humana, vai ser o pão de Mafra, porque foi dos pães aquele que teve menos inflação. Vai ser os ovos de Fátima, ou uns ovos quaisquer, tipo, que foram os que tiveram menos inflação de todos os ovos do mercado. Um ano vai ter um shampoo de uma marca, outro ano vai ter o shampoo de outra marca, percebem? Ou seja, são escolhidos produtos a dedo para que a inflação seja controlada. Ou seja, a inflação que eles divulgam é completamente manufactured, não é real, É fabricada não é para inflação deixar as real. pessoas mais at ease. Exato, mais tranquilas, Tranquilidade. porque à medida que esta inflação está a subir, o ordenado delas meio que, e mesmo assim é difícil às vezes, mas o ordenado delas, com essa inflação, até é capaz de, se calhar, em alguns casos, acompanhar. Fica Mas se vocês equiparado. fizerem um estudo, fica mais ou menos equiparado. Mas se vocês fizerem um estudo, há 5 anos, quanto é que custava uma casa em Lisboa? Vocês têm noção? Lisboa não, por acaso não sei quanto é que estava ao metro quadrado, não. Tipo, mas imagina, vocês acham que as casas cresceram 2,5% ao ano? Achas a casa um bem essencial para viver ou não? Acho, mas não cresceram Achas? definitivamente não foi Não 2,5% cresceram ao ano. 2,5% ao ano. Tipo, Definitivamente não. definitivamente não. Yeah. Então, e porquê é que isso não é considerado nesta inflação que eles falam? É isso? E não é considerado como um bem essencial, neste caso? Porquê? Tipo, não é essencial teres uma casa para viver? Neste caso porque não convém Não divulgar, convém, não é? Tipo, porque tu se já viram? divulgasse o dado mesmo fazendo um balanço do aumento do metro quadrado no território português no geral, ia aumentar significativamente a taxa de inflação. Muito mais, tipo, é ridículo. E aí é que depois ia começar a haver estas guerras que certas pessoas já têm, porque têm noção do que é que está a acontecer, mas realmente torna-se impossível para nós jovens, por exemplo, torna-se 10 vezes mais difícil comprar uma casa. E é muito por causa disto. Por exemplo, se as pessoas não forem informadas e continuarem tipo, a acreditar neste tipo de inflações que o governo partilha e que na realidade não é verdade, não é? A vida parece que está tranquila e está a correr tudo bem, mas e depois, quando as pessoas tentam comprar efetivamente casa, têm um grande problema, que é simplesmente os ordenados não conseguem sequer acompanhar a inflação nas casas. E é por Estás isso a que ver? também a percentagem de idade dos jovens que saem da casa dos pais continua a crescer.
continua a crescer e vai sempre continuar a crescer, porque Porque o nosso poder de compra está super baixo comparado à É isso. inflação. E eu acho que agora vamos bater aqui num ponto que é tipo, acho que é tipo dos pontos essenciais de nós transmitirmos. Porquê e porque é que poupar e trabalhar não chega? Já falámos ao longo do podcast da inflação, de que o nosso poder de compra é corrido. Então porquê que não chega só poupar e trabalhar? Não é? É muito por causa disso, porque imagina, tu podes poupar e trabalhar a tua vida toda e sinceramente não vais conseguir sair do sítio onde estás, porque é literalmente impossível. Porque se vocês, pá, guardarem o dinheiro todo, imagina, não investem em nada e ficam só com o dinheiro todo na vossa conta bancária, o que é que vai acontecer? À medida que o governo ou que a Europa, o Banco Central Europeu, imprime dinheiro, a quantidade de dinheiro que vocês têm no vosso banco vai descer à medida que o dinheiro é impresso. Ou seja, se eles imprimirem 5% a mais de quantidade monetária, ou seja, se eles imprimirem mais 5% do dinheiro todo hum, da moeda que está a circular, significa que o dinheiro que vocês têm guardado acabou de perder 5% do valor, Sim. porque a quantidade de moeda aumentou, portanto o dinheiro que vocês têm não aumentou os 5%, ficou lá o mesmo dinheiro. E é por causa desta mesma ideia que muita gente diz que estar em dívida é bom. Porque da mesma maneira que o dinheiro que vocês têm guardado perde valor, O a dinheiro que o dívida, banco vos emprestou também Yeah, perde Também perde valor. valor. exato, uma dívida que vocês contraiam perde valor. Ou seja, se vocês devem, imaginem, vejam só este cenário hipotético. Vocês pedem um crédito de habitação a um banco de 100 mil euros. Estão a perceber? E compram um ativo com esses 100 mil euros, que é uma casa. O banco, ao imprimir, imaginemos, isto são valores hipotéticos, tipo, não acontece, se calhar acontece em algumas partes do mundo, mas imagina que o banco imprime 50% a mais de quantidade de dinheiro. Isso significa que esses 50% a mais vão estar outra vez distribuídos pelos bens e produtos que eu vos estava a dizer. Ou seja, vai ser distribuído pelas casas, por tudo. E, ou seja, vocês estão a entrar em dívida para contrair, estão a contrair uma dívida para investir num ativo. E os ativos aumentam de valor com esta impressão de dinheiro. Estão a perceber? Sim, E, ou seja, tem a trajetória oposta. exatamente. Ou seja, se vocês contraem um crédito de 100 mil euros e compram um ativo com esse crédito, significa que o banco, ao imprimir o dinheiro, primeiro de tudo, o crédito que vocês têm, a quantidade de dar, para dar ao banco, vai ser moeda muito mais fraca do que aquela que vocês pediram antes de haver a expansão monetária. E a casa que vocês compraram com aquela moeda emprestada vai valorizar perante o aumento da expansão, pela expansão monetária. Ou seja, é sempre bom, como quem diz, tipo, estar em dívida, estão a perceber? E ter o dinheiro guardado é sempre muito mau, porque à medida que eles estão a expandir a base monetária, vocês estão a perder poder de compra, porque, ou seja, a quantidade de moeda que cresce vai ser distribuída pelos bens e serviços e não vai ser distribuída pela vossa conta bancária. Por isso é que é sempre bom vocês investirem o dinheiro em vez de o guardarem. Acho que isso estás a dizer combate muito aquela ilusão de que o nosso dinheiro parado está seguro. Tipo, Epá, não está, eu tenho ali 1000 euros ou tenho 10 mil euros guardados na minha conta poupança do banco. Combate um bocado essa ilusão, porque epá, tens 10 mil euros, mas esses 10 mil euros daqui a 10 anos. Vão valer de quê? É basicamente vocês estarem a assinar um contrato em que literalmente diz isto. Por exemplo, se eu vos entregasse um contrato, isto é tudo mascarado quando esta informação nos é passada, mas se eu vos desse um contrato que diz assim: a cada ano que passa, vocês vão me dar a mim 14% do vosso dinheiro. Vocês assinavam esse contrato? Obviamente que não. Claro, mas é isto que acontece. Imagina, a cada ano que passa de vocês estarem a deixar o vosso dinheiro no banco, 14% do vosso poder de compra é no Fox, vai no Fox. O que tu Porque estás as a dizer, inflações. Yeah, é o que tipo, tu, é basicamente. o que tu Diz, estavas diz, diz. o que tu estás a querer dizer é que a inflação é como se fosse um imposto, mas invisível. Ou É seja, invisível, é as literalmente coisas invisível. aumentam e nós não por entre a chuvinha não vamos sabendo. Só vamos saber Não quando nos eles quiserem dizem mostrar. nada. Sim, só Yeah, vamos saber não quando nos eles nos dizem nada, quiserem dizer. simplesmente tu depois vais reparando nos preços, estás a Sim, ver? sim, Tipo, Fónix, mas os ovos estão a custar o dobro. Tipo, mas o café aumentou 30 cêntimos em um ano. Por isso é que nós vamos É sempre fazer. isso. Por isso é que Tipo, se o calhar café às vezes yeah, os nossos o pais café à estão porta da minha sempre a casa. reclamar de
mas agora não consigo trazer um carrinho cheio com 100 euros. Yeah, E, mas, e tem muito a ver com este fator que estamos aqui a falar. yeah, é isso mesmo, estás a perceber? É tipo. E as pessoas não há um aviso, tipo, não há educação na escola para resolver estes problemas. Por exemplo, não há literacia financeira a ser ensinada nas escolas. Tipo, temos partidos a votar contra isso. Isto é tudo propositado, estás a perceber? Quanto mais literacia financeira as pessoas têm, pior para estes governos. Ahm, e por exemplo, eu queria passar aqui para uma parte mais técnica e falar mesmo de investimentos concretos que vocês, por exemplo, eu gostava que vocês explicassem um investimento em específico e o porquê de investirem nele. Tipo, se acham que as pessoas não é aconselhar, mas é explicarem o porquê de vocês investirem nessa coisa, nesse ativo, e, e tentarem explicar isso às pessoas. Pá, eu acho que já acabamos por explicar um bocadinho disso. Eu acho que tem a ver com evitar, evitar não, mas combater a inflação e tentarmos construir um poder de compra a longo prazo. Acho que tem muito a ver. Ok. Acho que tem. Acho que na minha visão, acho que tem muito a ver com isso. Não sei se vocês têm uma ideia muito diferente ou qual é que é é da vossa ideia. Eu acho que acima de tudo não é só a questão de manteres o teu poder de compra, é poderes, neste caso eu vou falar em BTC, na visão de BTC como um asset e não como dinheiro. Por Uhum. exemplo, se futuramente BTC for reconhecido como um asset, igualmente como uma casa é, igualmente quanto um carro, entre aspas, é, uh, imagina o que é tu teres uma certa percentagem de BTC e tu, para pedires um crédito a um banco, para fazeres alguma coisa, tu dares como garantia este teu ativo. Ou seja, BTC vai funcionar de maneira a poderes ter algum tipo de alavancagem e algum tipo de facilidade em obter esta dívida que por vezes pode ser benéfica para ti, não é? Tanto que seja ela para investimento, tanto que seja ela para comprar uma casa, que também pode ser É isso considerado um mesmo. investimento. Dívida é benéfica. É mesmo isso, yeah, eu É isto, concordo. a moeda fiduciária cada vez vai perder mais valor. Neste caso, para mim, Bitcoin vai ganhar valor com o decorrer do tempo e neste caso vai ser um win-win. Vais conseguir utilizar Bitcoin para pedir um empréstimo, Bitcoin vai subir de preço, a moeda fiduciária vai perder valor e vai estar sempre, tipo, tecnicamente, a ganhar à moeda fiduciária Exatamente. e vais conseguir obter resultados, a meu ver, atenção, não Era é? isso Pá, que eu queria que deixasses claro. eu agora também vou pegar um bocadinho nisto e pá, vou explicar onde é que eu invisto e porque é que eu invisto. Eu acho que já deu para perceber que aqui neste grupo nós temos um bocadinho da visão, Biased. uma beca bias, yeah, somos todos um bocado a favor do BTC e eu vou tentar explicar de forma clara o porquê de eu investir em BTC e o que é que me fez começar a investir em BTC. Muito bem, para partir do princípio, o BTC é uma coisa. Eu atribuo muito o valor às coisas consoante a escassez. Ou seja, quanto mais escasso é o ativo, melhor. E neste momento não há nada no mundo. As pessoas dizem que, por exemplo, o ouro é escasso, mas o que é facto é que existe 2% de produção anual a mais de ouro todos os anos. Ou seja, o ouro é inflacionado a 2% ao ano, o que o torna mais inflacionado do que o BTC, por exemplo. E toda a gente está sempre a dizer que quando o ouro acabar, isto vai. Mas o que interessa é que a cada pontapé que se dá numa pedra na China ou em outro lado qualquer, descobre-se uma minador. Portanto, pá, não vejo um final para isso, sinceramente. E o que é facto é que BTC só vai haver 21 milhões de moedas, aquilo está programado e foi criado para não se alterar, ficar sempre esses 21 milhões de moedas, o que torna BTC a única coisa 100% escassa no nosso planeta. Não há nada mais escasso que BTC e logo por aí já tem um valor acrescido esta tecnologia. Em segundo lugar, não há nada tão descentralizado quanto Bitcoin. Uh,
como eu comecei a falar no início do podcast, nós vivemos em tempos muito, muito difíceis, em que o controle da população é uma medida crucial, a meu ver. Cada dia que passa, as pessoas tentam ser mais controladas e estamos a um passo de aprovarem também uma lei que, por causa do euro digital, ou seja, vai deixar de haver o euro físico, vai passar a ser tudo digital, e isto é uma forma do controle populacional ser, pá, ridículo. Chega a ser o tão ridículo que vocês gastam, sei lá, cêntimos para mandar um amigo vosso ou alguma coisa, e E eles está, sabem que vocês. e está Exato, controlado. Yeah. e está tudo controlado. E para quem não sabe, Bitcoin é uma rede completamente descentralizada, não é uma rede que tem um dono, não há nenhuma entidade que detenha Bitcoin, ou seja, Bitcoin é completamente independente. Vocês, ao deterem Bitcoin, é uma coisa vossa, ninguém, se estiverem numa cold storage, que é uma coisa à parte, que eu depois vou tentar também explicar isso de forma clara, mas ninguém vos pode confiscar a vossa Bitcoin, vocês simplesmente têm uma pen ou alguma com um disco rígido com o Bitcoin, e aquilo é mesmo vosso. Não há, por exemplo, o governo não pode chegar à vossa casa e dizer assim: dá-me a tua Bitcoin já. Isso não existe. Vocês recusam e eles não podem fazer nada, senão é crime, e há direitos que as pessoas têm também. Hum, é a maior causa, é a maior segurança de Bitcoin é mesmo essa, é que vocês são completamente soberanos. E não há mais nada, não há mais nenhum ativo no mundo assim também. O facto de ser descentralizado faz com que vocês sejam totalmente soberanos, vocês têm controle em todo o vosso património, em todo o vosso capital, e não há ninguém que vos possa roubar esse capital, como por exemplo aconteceu em 1930 com o ouro nos Estados Unidos. Houve um E como presidente. até acontece com, vamos, pá, de mãos no ar, com certas casas e propriedades até de pessoas que são Exatamente, expropriadas dos deste seus mesmo bancos, património. exatamente, Hum, Neste caso, Bitcoin é o exemplo perfeito de soberania. Vocês nem exatamente, das vossas próprias casas são donos, porque também têm que exato, pagar imposto sobre elas. exatamente. Uh, E é mesmo isso, é mesmo esse o caso. Por exemplo, em 1930, como eu estava a dizer, o ouro foi literalmente confiscado da mão de todos os americanos para pagar uma guerra. Ou seja, quando há guerras, os Estados Unidos têm historicamente este recorde, que é basicamente eles forçaram os habitantes da América a venderem as onças de ouro a $20 por onça. Ou seja, obrigaram-nos, não é? Imagina, mas se eu quiser mais do que 20 € por onça, $20 por onça, como é que é? Não, tu vais-me dar esse ouro, $20 por onça, e não tens opção, estás a ver? E depois, quando acabou a guerra, ou seja, poucos anos depois, ou poucos meses depois, o preço do ouro, ou seja, se os americanos quisessem voltar a comprar o ouro, custava $40 a onça. Isto é literalmente roubo, estás a ver? Ou seja, isto é impossível de acontecer com Bitcoin. Vocês são donos da vossa Bitcoin. Se vos quiserem roubar a Bitcoin por alguma razão, vocês pegam na vossa pen, vão para um país, vão para outro país que seja a favor de Bitcoin. Agora imaginem, por exemplo, nos Países Baixos, acho que foi nos Países Baixos, deram agora release numa lei que vai ser obrigatório pagar 36% de unreleased gains, ou seja, se vocês tiverem um ativo e esse ativo valorizar, vocês, mesmo sem vender o ativo, são obrigados a dar 36% desse ativo ao governo. Isto, com Bitcoin, é o único ativo em que vocês ouvem uma lei destas a ser aprovada, pegam na vossa pen, vão para um país onde isso não acontece e vendem lá. Ou seja, são 100% donos daquilo que é vosso. E portanto, por estas razões que eu estou a dizer, Bitcoin é sem dúvida o melhor ativo, a meu ver. Lá está, vocês não têm de acreditar naquilo que eu digo, vão ver vocês o que é que Bitcoin defende. Tirem Já as para não vossas falar próprias que é, conclusões, exato, neste já caso. para não falar que é, em termos de poder computacional, a rede mais poderosa do mundo, ou seja, não há rede no mundo mais bem protegida do que Bitcoin. Em termos de energia, existem vários pilares de defesa de Bitcoin. Em termos de energia, só para vocês terem noção, Bitcoin tem uma rede energética há uns anos era 15 gigawatts, que é energia suficiente para cuidar da Marinha Americana, só para vocês terem noção. E estes 15 gigawatts estão espalhados pelo mundo, ou seja, não é como se estivessem tipo numa, Num num país sítio apenas ou numa específico, localização exato, apenas. numa localização apenas em que alguém
chegasse lá e deixasse cair uma EMP, tipo uma coisa para bloquear os sinais elétricos, e aquilo fosse tudo à vida. Não, isso não existe. É completamente espalhada pelo mundo inteiro, tornando a rede mais Mais segura. difícil e mais difícil de cair no mundo inteiro. Ou seja, só para vocês terem uma noção, é mais fácil entrar num banco onde vocês guardam o vosso dinheiro, especialmente em Portugal, que os bancos em Portugal não têm poder nenhum. É mais fácil hackear e entrar num banco português do que entrar numa rede de Bitcoin, só para vocês terem noção. Portanto, dito isto, é uma coisa que eu acredito viamente e é algo que eu acho que vai valorizar. E se vocês estudarem tal como eu estudei, acho que vocês vão chegar todos à mesma conclusão que eu cheguei, que é a melhor coisa do mundo, melhor do que ouro, porque não tem as dificuldades que o ouro tem, por ser uma coisa digital. O ouro é uma coisa física. Portanto, por exemplo, para vocês transportarem ouro de um país para o outro, acarreta algum tipo de fricção, ou seja, vai haver gastos que vocês vão ter de ter para transportar o ouro em segurança, por exemplo. O Se próprio for uma grande armazenamento. quantidade, exato, para o próprio armazenamento do ouro, se vocês quiserem armazenar aquilo em segurança, tem outro valor acrescido. Por exemplo, comparar Bitcoin com imobiliário, Deus queira que isto não aconteça, mas imagina que há uma guerra em Portugal daqui a 3 anos. Qualquer casa que esteja em Portugal vai passar para metade do preço, porque ninguém vai querer viver num país que está em Esteja em guerra. Estão a guerra. perceber? Por exemplo, olha o mercado imobiliário na Ucrânia. Quem é que acha, alguém quer comprar casas na Ucrânia? Imagina lá os investidores imobiliários que investiram na Ucrânia. Estão a Estão perceber de o que eu estou a rastros dizer? neste momento, sim. Sim, e imagina Yeah. aqueles que também, Tipo, por exemplo, que o Estado temos em Portugal, Cacheias, etc. exato, Os com as tempestades que cheias, temos pá, vindo a ter. isso não existe nada com Bitcoin. E se vocês acham que casas é escasso, imagina, Palm Beach tinha metade do tamanho há 50 anos. Literalmente tem acrescentado tipo bancos de areia para construir, para fazer mais construções Vamos tipo fazer de mais habitação. casas. Yeah, literalmente, pá, nem terra é escasso, estão a ver? É tudo é possível Sim, criar, menos um programa. até em sítios extremamente populares e se calhar Exato, tipo, polémicos hoje em dia, como o Dubai, por por exemplo, que exemplo, Washington DC, tipo, epá, vais a Washington, pá, já não há mais metro quadrado para construir. Onde é que os gajos começam a construir então? Aumentam os prédios, tipo, os arranha-céus. Porquê é que acham que há tipo prédios enormes na América? Não dá para construir mais para o lado, vais constroem para o para lado, cima. constroem para cima. Tipo, é literalmente isso. Em Bitcoin não dá para construir nem para os lados, nem para cima. Vocês têm uma percentagem, aquilo é aquela percentagem e ponto. Ok. Estão a perceber? Acho que agora, já que falámos investimentos, termos técnicos, falámos aqui um pouco de tudo. Acho que vamos por falar um pouco de tudo. Eu queria pegar aqui em dois exemplos, queria falar de dois exemplos. Queria-vos perguntar a vocês em concreto, se tivessem 1000 euros agora, recebessem um ordenado novamente, o que é que não farias? Ou seja, o que é que não farias com esses 1000 euros? De que maneira é que os gerias? Bem, eu acho que é muito fácil. A primeira coisa que eu não fazia era dar a alguém, né, alguma coisa. Portanto, Meter os 1000 euros no preto, mano. yeah, acho que sim. Isso era a primeira coisa que eu não É, fazia, de certeza. Portanto, eu faria como fiz e geri o meu tempo enquanto estive no mundo laboral, que foi dividir em 4 secções diferentes, que foi os gastos, ou seja, as necessidades, depois uma percentagem um bocado mais pequena para um fundo de emergência, que normalmente é 2 vezes as necessidades. Não sei se me estou a fazer bem entender. Sim, sim. Prontos. Depois tentava guardar um outro percentual para fazer um investimento, porque eu acho que, na minha visão, os investimentos não têm um valor. Ou seja, não precisas só de começar a investir com 1000 euros. Acho que podes começar a investir com 50 euros, com 60 euros. Acho que não é o valor que vai. Claro que vai mudar o investimento e o valor que vais ter futuramente, mas acho que não é aí que estás a perder alguma coisa. E depois o restante seria para gastos diários, se é roupa, para gastares com roupa, por exemplo. Pronto, seria esta a metodologia que eu usaria novamente. Já agora? Eu? Epá, eu se calhar fazia algo parecido, tipo, provavelmente ia ter de deixar.
parte do dinheiro para despesas fixas. Hum, e depois, sinceramente, se não houvesse assim nenhuma necessidade de gastar dinheiro, por exemplo, se eu não tivesse nenhuma necessidade, por exemplo, de comprar roupa, hum, ir, sei lá, com a mulher a algum lado, eu provavelmente iria investir 100% do resto do dinheiro, porque pá, eu acredito plenamente que ter esta visão a longo prazo, por exemplo, acho que sacrificar um bocadinho do meu tempo agora, nos meus 20 anos, vai-me trazer muito mais Pode benefício a longo ser prazo. recompensado. Exato, vai É. acabar por me dar muito mais daqui a 30 anos ou daqui a 10 anos, 20 anos, do que propriamente estar a gastar o dinheiro todo em coisas desnecessárias agora. Por exemplo, não estou a dizer que vou deixar de, por exemplo, fazer férias com a minha família ou com os meus amigos só para investir o dinheiro todo. Mas se não for algo necessário, se não for algo que eu necessite e que a minha família necessite, eu provavelmente vou investir o dinheiro todo. Sim, é haver uma espécie de equilíbrio, é o que mais ou menos estás a querer dizer. Exato, tipo, não temos de estar a ser extremistas a esse ponto, do tipo, todo o dinheiro que eu recebo é para pagar as É para despesas e para investir, investir-se. mas eu acho que, por exemplo, sacrificar agora certas Algo. experiências Sim. me vai trazer tipo um melhor retorno daqui a 10, 20 anos. Ok. Então e tu, Gui? Ah, O que é que farias? eu acho que, para além disso que vocês referiram, pagar as despesas fixas, duas das coisas que eu não faria, e que eu tenho muita tendência a fazer isto, especialmente porque já referi anteriormente, sou extremamente consumista, não seguir modas, não comprar a nova cena, a nova coisa brilhante, the new shiny thing, a ver? E Yeah, também, tens o iPhone 16, topo de gama, novo, tipo, yeah, sai o e agora 17. sai o Ninguém 17, precisa 17. comprar. Yeah. E outra coisa seria uh, não, não investir, tipo, investir sem perceber, tá a ver? Uhum. Se realmente não perceber o ativo e não perceber o intuito de investir antes disso, tipo, antes de me informar, uh, tipo, ia ter mais precaução de investir. Eu acho que me estou a explicar mal, mas não ia investir em algo sem o perceber antes e sem perceber o conceito que está por trás do investimento, ou seja, todo o pensamento ao longo prazo. E acho que foi um pouco um dos erros que eu cometi na altura que trabalhava. Outro exemplo prático que quero dar, e espero que não tenhamos passado esta ideia ao longo do podcast. Agora estou a falar um pouco mais diretamente para a audiência, mas acho que queremos dar aqui um exemplo que todos nós temos realidades diferentes, que todos nós recebemos ordenados diferentes e gerimos o nosso ordenado de maneira diferente. Mas o importante de frisar aqui é, independentemente do teu ordenado e das tuas despesas fixas, dá para haver um controle. Ok, se calhar uma pessoa não consegue investir 100 euros, consegue investir 50, consegue investir 20. Nós fizemos aqui um cálculo, acho que até foi o Diogo que o fez, que mesmo uma pessoa recebendo o ordenado mínimo atual, que são brutos 920, ou seja, 818 mais ou menos líquidos, quais é que eram as contas, Diogo? Era uma pessoa pagar 250 Yeah. euros. Por É, exemplo, uma pessoa que tenha, uma pessoa que ganha o ordenado mínimo, que vive em casa dos pais e que não tenha, ou que tenha despesas fixas no valor de 500 euros, que já são, por exemplo, há pessoas que vivem com os pais, mas ainda têm de dar uma renda, tipo, um valor simbólico, vá, aos pais para ajudar em casa. Há pessoas que também com a nossa idade têm créditos automóveis, ou seja, estes 500 euros que eu estou a dar de despesa fixa serão para cobrir essas despesas, uma eventual renda que tenha de ser pago aos pais e se calhar um crédito automóvel. Hum, Se vocês gastarem mais ou menos 100 euros, para além desses 500, 100 euros, por exemplo, com combustível para o carro, vocês ficam com mais ou menos 200 e tal para o resto do mês. Não quer dizer que vocês não vão jantar fora com os vossos amigos ou comprar alguma coisa para vocês, porque também tiveram a trabalhar o ano inteiro. Às vezes merecem uma prenda, tem de se ajudar a vocês próprios também. Mas se calhar, mesmo que seja pouco dinheiro, nem que seja 50 euros, nem que seja 30 euros, todos os meses investidos a render, em vez de estarem parados no banco sem fazer nada, vai-vos trazer uma,
um retorno a longo prazo que pode ser significativo. Ou seja, se vocês investirem 30 € por mês, ao fim de um ano, são 360 €, se eu não me engano, são 360 € ao fim do ano que vocês estão a investir. Investimentos com juro composto o juro composto é uma coisa que o nosso cérebro não está preparado para fazer assim mentalmente, mas só para vocês terem uma noção, traz ganhos exponenciais ao final de 10, 15 anos. Especialmente se aquilo em que vocês investirem tiver retornos considerados, tipo bons retornos, já vos dá uma liberdade financeira que se vocês se calhar não investindo nada não teriam. É a diferença entre ter, por exemplo, ao final de um ano, em vez de terem os 360 € parados no banco, terem se calhar 500 € ao final de um ano, com retornos bons, ou ao final de 5 anos, em vez de terem dinheiro para fazerem uma viagem, se calhar têm dinheiro para fazer 3 ou 4 viagens, estão a perceber? Uhum. Mesmo que seja uma pequena quantia de dinheiro que vocês estão a investir todos os meses, em longo prazo, e esta é sinceramente acho que é o melhor conselho que eu posso dar. Se vocês pensarem um bocadinho a longo prazo, vão ver que pequenas coisas fazem uma grande diferença 50 anos, daqui a 50 anos, estão a ver? Vocês podem estar a fazer uma pequena mudança agora, mas daqui a 50 anos essa mudança vai se calhar trazer algo muito grande. É isso. Acho que é mesmo a cena importante de passar é que, por menor que seja a vossa capacidade para fazer um investimento, ou por pior que seja a vossa situação, dá para. Epá, e peço desculpa se parece um bocado mal da minha parte. Dá para fazer certos sacrifícios e cortar em certos lados certas despesas. Se calhar não o veem agora porque não é tão claro, mas se realmente puserem tudo num papel e se forem sair 3 vezes com os vossos amigos e passarem a ir sair 2, se Uhum. calhar de uma dessas saídas vocês conseguem poupar mais um X e conseguem meter esse dinheiro, nem que seja numa conta poupança, que já É isso. é melhor do que o gastar. Por Acho exemplo, que se é a ideia que vocês vão nós sair à queremos noite, passar. estão com os vossos amigos, em vez de beberem 10 jolas, bebam uma e guardem o dinheiro das outras 9, estão a perceber? Para investir em coisas melhores. Vocês têm conseguem socializar na mesma, estar com os vossos amigos na mesma, até vos traz, até vos traz ganhos para a saúde, começam a ter uma saúde melhor e, para além disso, conseguem também investir esse dinheiro que vocês teriam gasto em coisas que é produtos de consumo, coisas que não são necessárias à vida, para vos trazer algo melhor daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, estão a perceber? É só isso. Isto depois acaba por ter uma reflexão sempre da vida da pessoa, não é? Do que é que a pessoa depois quer fazer, quer a longo prazo, o que é que não quer. Eu acho que isto também está. E se calhar há Estamos agora a pessoas que falar têm. aqui, foi o que falámos um bocadinho no primeiro episódio, tem tudo a ver também no onde estamos inseridos, em que grupos estamos inseridos. Acho que acaba por pegar também um bocadinho nisso. E Exato. É isso. O que nós queremos passar aqui, lá está. Não estamos a tentar ensinar ou dar uma que sabemos tudo. ou Isto não é sobre incentivar. enriquecer, isto não é sobre enriquecer, Olha, ganda ponto em que tocaste aqui. Ganda ponto. é sobre não seres pobre para sempre. Exato. Eu acho que isso é tipo a cena mais importante. Tipo, não é que vais. É só para não ficares sempre na mesma. Ou não ficares mais para baixo, que é o que a inflação te vai fazer. É sobre não ser Exato. pobre para sempre. Tipo, imagina, vocês não entrem no mundo dos investimentos à espera tipo, de ficar ricos tipo, no estalar de dedos. Isso não existe, estão a ver? Tipo, aliás, as pessoas que entram com essa mentalidade no mundo dos investimentos são as pessoas que vão dar, ou Bancarrota. seja, os ganhos, são as pessoas que vão dar os ganhos aos outros investidores que pensam mais a longo prazo, do que propriamente aqueles que pensam a curto prazo e que querem chegar ao mundo dos investimentos, apostar 10 € e isso é mesmo, Isto, isso é a mesma isto não é coisa o que um casino, casino. isto não é o casino. Se querem fazer esse tipo de investimentos a curto prazo, mais vale pegarem no dinheiro, vão para o casino, investem, sei lá, os 30 € no casino, no preço fazem o dobro e pá, eu estou a ser irónico, como é óbvio, por favor não façam isto, tipo, tenham consciência. Mas se fizerem, se perderem, já sabe. Pá, cada um faz aquilo que quer, estão a perceber? Mas pá, a ideia é vocês irem para o mundo dos investimentos. Se nós vos estamos a abrir interesse neste mundo, é vocês entrarem no mundo com controle, com paciência e tentarem entrar no mundo com uma visão a longo prazo e não a curto, percebem? Porque
entrar com visões a curto prazo é meio caminho andado para saírem de lá pior do que ao que entraram. E portanto, se vocês não estão preparados para isso, pá, não, mais vale não entrar e ficar com o dinheiro no banco, porque mais vale perder lentamente e ter uma morte lenta, monetária, do que perder o dinheiro todo de um dia para o Uma outro. vez. Exato. É Não, isso. tenham cuidado, tenham calma. Acho que tocámos em pontos importantes. Pá, claramente podíamos ter especificado mais algumas cenas. O que é que vocês sentiram? Tipo, que podiam ter falado mais ou que não Eu foi acho tão que aprofundado? Eu acho que imagina, eu acho que os temas de finanças podem ser muito mais aprofundados que isto, né? Entrar em Uhum. detalhes técnicos, por exemplo, fazer comparações mesmo, Reais? por exemplo, comparações reais, por exemplo, comparar mesmo o porquê de, por exemplo, eu ver Bitcoin como o melhor investimento que o ouro, mas mesmo concretamente, por exemplo, Sim, falar sim. de pilares que são bastante importantes para valor monetário, por exemplo, ah, a questão da escassez, por exemplo, o ouro não é divisível, também é uma das causas pela qual o Bitcoin é muito melhor do que ouro. Se eu quiser trocar contigo um bocado de ouro por pão, Não Sim, é consegue. bastante difícil. Imagina que eu te quero comprar um pão e só tenho ouro para sim. dar. Enquanto É Bitcoin uma consegues-me dar uma limitação. porcentagem Exato, pequeníssima. dou-te 0,00001 satoshis e tipo está feito, estás a ver? E pronto, há coisas técnicas que são muito importantes, mas que nós não temos tempo para falar aqui e que, pronto, se calhar para outros episódios, ou se vocês gostarem deste tipo de episódios, pá, se calhar mais à frente faremos um mais específico, ou até podemos fazer em algo que vocês queiram mesmo entender, por exemplo, digam nos comentários se vocês queriam ver, por exemplo, Solana. Há quem acredite que o projeto Solana é uma coisa bastante interessante e nós podemos fazer esse estudo e trazer isso para aqui para os podcasts e explicar o porquê de se calhar não vermos Solana com os mesmos olhos que vemos Bitcoin. Ou Pá, decidam até vocês Ou até o e contrário. ou até outros temas, se Sim. quiserem. Epá, o tema que acharem interessante. Já agora, Gonçalo, o que é que achaste do episódio? Tipo, sentes que passámos uma boa mensagem ou não? Acho Eu que é acho, tipo uma recapitulação importante termos aqui, tipo, no yeah, final, tipo, umas considerações eu acho que finais. o propósito deste episódio é dar, não é um abre-olhos, mas se calhar falar um pouco daquilo que não é falado. exato. E que é Eh, bastante importante. E não estamos aqui a querer dizer que devem fazer isto, apenas estamos a dar o nosso ponto de vista das coisas que nós temos vindo a fazer e que se calhar para nós resulta, mas pode não resultar para outras pessoas. Portanto, acima de tudo, pensem antes de fazer, informem-se e não se guiem só pelo podcast. Portanto, eh, isto não é nenhum incentivo, é apenas eh, partilharmos a nossa vida e, E as nossas opiniões. e as E nossas tem opiniões. também para se poderem questionar, não é? Para fazerem estas introspeções que nós fazemos e realmente porem em consideração talvez coisas que nunca vos tinham sido apresentadas de outra maneira. Acho que é o que vos vai fazer a vocês e a nós crescer uma partilha de várias perspectivas. Acho que é o fator contributivo que vai ser geral para nós. Tanto de É isso. vocês para nós e de nós para vocês. Acho que é o que nós queremos passar. Sim, por isso é É que isso nós mesmo. também queremos e gostamos que vocês partilhem as vossas ideias nos comentários e partilhem as vossas opiniões e também Exato. futuros tópicos para que, por exemplo, vocês podem falar um tópico que se calhar a gente nem está a par, mas vocês querem que a gente fale e nós temos que estudar o tópico para vos apresentar. Acho que isso é Exato. aqui uma dinâmica aqui muito engraçada, muito gira que se pode ter aqui no podcast. Mas para isso nós também Exato. precisamos que vocês nos ajudem. Ehm, e acho que é isso que este episódio ofereceu. É isso. Deixar agora uma pergunta para vocês. Se chegaste até aqui, obrigado. Deixar aqui uma pergunta para a audiência. Onde é que está o teu dinheiro neste momento? Se trabalhas, se tens alguma fonte de rendimento e se guardas o teu dinheiro ou apenas no banco ou se investes, gostava que nos desse uma perspectiva e está a trabalhar para ti ou está apenas parado no banco a ganhar pó e a deixar que a inflação o coma? Acho que corroa, se calhar, a palavra certa, mas acho que é a pergunta certa. Por isso, se quiseres compartilhar nos comentários, estás à vontade. Se não quiseres compartilhar, faz apenas essa introspeção e é tudo. Acho que é tudo da nossa parte Yeah. e Bem, maltinha. é o que é. Participei.